Viaja Brasil. Apoio Cultural FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. Le Havre renasceu das cinzas. A cidade portuária, localizada no Canal da Mancha, na Normandia, é um desafio da arquitetura e seu conjunto arquitetônico foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Le Havre se tornou símbolo da arquitetura moderna da Europa na segunda metade do século XX. Conhecer Le Havre é descobrir o trabalho de Auguste Perret. O arquiteto francês foi convidado pelo Ministério da Reconstrução para reerguer a cidade destruída pela Segunda Guerra Mundial. Cerca de 150 bombas atingiram Le Havre durante a Batalha da Normandia em 1944, durante a invasão aliada para expulsar os nazistas. O bombardeio foi tão intenso que os moradores o chamaram de Tempestade de Aço. Le Havre foi a cidade mais bombardeada da França durante a Segunda Guerra. 90% de Le Havre viraram escombros. Os dados da Unesco apontam que, além dos soldados, 5.000 civis foram mortos, 80.000 ficaram desabrigados, milhares de casas, todas as igrejas, escolas e hospitais viraram destroços. A cidade foi finalmente libertada pelas forças aliadas em setembro de 1944. Quando a guerra acabou no ano seguinte, reconstruir Le Havre era uma questão de honra e de importância econômica para o governo francês. O arquiteto Auguste Perret foi então chamado. Com uma equipe de 60 profissionais, Perret começou a reconstruir a cidade ainda em 1945. O arquiteto percebeu que levaria um ano só para tirar o entulho e as cinzas das ruas destruídas pelas bombas. A decisão de Perret foi usar os escombros como nova plataforma da cidade. Para se ter uma ideia, hoje o centro de Le Havre tem 3,5 metros a mais de altura do que tinha antes de ser destruída. Perret e seus urbanistas aterraram os escombros e começaram a reconstrução. 10.000 moradias foram construídas no prazo de 10 anos. Os apartamentos traziam um design moderno, com interação de ambientes, o que não existia na Europa dos anos 40. Ganharam também aquecimento central, o que era uma inovação. Para reconstruir a cidade de Havre, destruída pela Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Reconstrução contratou o arquiteto Auguste Perret, especialista em construções de concreto armado. Uma opção barata, já que foi preciso refazer 10.000 moradias. Para convencer os moradores de Havre de que faria um bom trabalho, Perret criou apartamentos como esse. A luz e o espaço eram muito importantes para Perret. Então, ele fez apartamentos para as famílias com no mínimo de 100 metros quadrados. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? O prédio da prefeitura é outro destaque.
Do topo, no 17º andar, é possível ter uma vista panorâmica da cidade que foi erguida acima dos destroços da guerra. É de cima que melhor se observa o conjunto da obra de Perret. Dos prédios habitacionais, a chamada Porta Oceânica, prédios e uma larga avenida projetados para impressionar o visitante que chegava pelo mar. A ideia arquitetônica de Perret foi de levantar prédios de linhas retas, formatos retangulares, prédios baixos e sem elevadores. As avenidas se tornaram largas, com enormes praças as separando. Em uma delas, o monumento aos heróis que lutaram para libertar Le Havre das mãos dos nazistas. Perret criou um eixo central onde os prédios fossem construídos em harmonia de distribuição dos edifícios. Mas impressionante mesmo é a igreja de Saint-Joseph. A torre de 100 metros de altura, recortada por 20 mil vitrais, é a mais imponente construção da cidade. Com todas as igrejas destruídas pela guerra, Perret resolveu levantar uma catedral que nada tinha a ver com as maiores igrejas da Europa, que tinham como base o estilo romano, gótico ou barroco. A catedral modernista foi erguida com tijolos de ardósia, a exemplo dos prédios. No interior, a geometria também impera nos traços do arquiteto. Para a construção da igreja de São José, foram usadas 50 mil toneladas de concreto e 700 toneladas de ferro. A torre, de mais de 100 metros de altura, é recortada por 20 mil vitrais que garantem luminosidade à construção, uma das características do trabalho de Perret. O arquiteto tirou dinheiro do próprio bolso para finalizar o projeto da igreja, mas morreu antes de ver pronta a sua obra-prima. Arquitetos e urbanistas de todo o mundo vêm a Le Havre só para entender esse desafio da arquitetura. Como erguer 50 mil toneladas de concreto e 700 toneladas de ferro. E ainda tem obra do nosso Niemeyer no coração da cidade. As curvas do arquiteto brasileiro se destacam de forma poética aos traços retos de Perret, na obra onde funciona um anfiteatro e uma biblioteca. Le Volcan e Le Petit Volcan seriam inspirados na Torre dos Navios que atracam no porto de Le Havre, o segundo maior porto da França. A cidade tem vida agitada. Bares e restaurantes oferecem os melhores peixes e frutos do mar da região. Dá só uma olhada no tamanho deste prato de frutos do mar. Os restaurantes de Le Havre ainda oferecem pratos típicos franceses, como escargots e steak tartare. E as sobremesas francesas são sempre um caso à parte. Olha só esse petit gâteau. For visiting Le Havre, it's like an experience. You have
special city with the modernity. You have the rebuild. The Le Havre was rebuilt in just after the Second World War. The modernity, it's very different as the other cities in Normandy or even in France, because the rebuild was given to one architect, and of course, so it's very important to discover all the parts, the show flat, for instance, the apartment, the Saint-Joseph Church. And after Perret, we are always in the modernity with great architects like Oscar Niemeyer, of course, for the theater and the library. And where I can say to Brazilian people, welcome in Le Havre. And I'm sure you appreciate your trip in Le Havre to discover. And we have a lot of links with Brazil. For instance, we have, of course, Oscar Niemeyer. Vinicius de Moraes was in Le Havre in the 60s. Is consul of Brazil. We have the coffee. We have a great story between our population, with Brazil and France, and of course with Brazil and Le Havre. Ir à praia pode ser um pouco complicado para nós brasileiros, acostumados com areia em frente ao mar. Olha só a dificuldade para caminhar entre tantas pedras. Melhor mesmo é curtir o calçadão repleto de lazer, como pistas de skate. A praia não é tão movimentada, o mercado de Le Havre aos domingos ferve de moradores em busca de ingredientes frescos para o almoço com a família. E também de visitantes que relaxam nos bares acompanhando o movimento dessa cidade com tanta história para contar. São turistas que se encantam com a arquitetura de Le Havre, exuberante, mesmo sendo construída em tempo recorde. 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade renasceu como uma das mais importantes da França. Pela história, pela ousadia da arquitetura de linhas retas de Perret e pelos sabores da Normandia, que Le Havre com certeza vale a visita. Apoio Cultural FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. E GOL, Linhas Aéreas Inteligentes. Omaha Beach, Normandia, norte da França. Aqui foi o início da campanha de invasão e o começo da missão terrestre que livraria a Europa do domínio dos alemães. Era 1942. O primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, começava o plano de entrar na França, ocupada pelos nazistas desde 1940. Seria difícil, arriscado e quase impossível. Mas Churchill acreditou.
mobilizou os aliados e planejou a invasão. Até então, os ataques à Europa dominada eram feitos apenas pelos aviões da Força Aérea Real Britânica. Mas isso não bastava para derrotar os alemães. Os ingleses usaram essa máquina, o primeiro computador conhecido, inventado por Alan Turing e uma equipe de matemáticos britânicos, como foi mostrado no filme O Jogo da Imitação. A máquina seria capaz de monitorar o movimento das tropas nazistas através da decodificação de mensagens do Terceiro Reich. E foi através disso e com comunicação para as tropas via código Morse que Churchill e o general americano Dwight Eisenhower comandaram a invasão à Europa, com soldados ingleses, canadenses e americanos. A chance era pequena contra um exército alemão preparado e muito bem armado. Mas os aliados arriscaram. Começava a libertação. A Europa já estava nas mãos dos nazistas há praticamente 5 anos, mas desde 1942, britânicos e americanos já planejavam uma invasão. Essa preparação durou 2 anos. Foi então que no dia 6 de junho de 1944, mais de 120 mil soldados desembarcaram na costa norte da França, principalmente na Normandia. 35 mil desses homens desembarcaram aqui, na praia de Omaha, onde houve a mais sangrenta das batalhas. Mais de 2.500 britânicos e americanos morreram nessa ação. Mas os soldados conseguiram invadir a Europa e tirar o continente das mãos de Adolf Hitler. Esse dia, 6 de junho de 44, ficou e ficará conhecido para sempre como o Dia D. O desembarque foi dramático. Essas imagens são do filme O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg. A batalha durou quase um mês. Mas depois disso, os aliados conseguiram expulsar os nazistas da Normandia. Hoje, a praia de Omaha é um marco da resistência aliada. Essa escultura simboliza a coragem e a solidariedade do soldado americano, que nunca deixou seu companheiro para trás. Na praia, esculturas simbolizam a vitória e a liberdade. Um tanque de guerra original da época é mantido sob um monumento na praia, que homenageia os milhares de soldados. Em volta de outro monumento, bandeiras americanas, flores e objetos pessoais são deixados ao lado de fotos dos bravos soldados que lutaram para libertar a Europa. Não sabemos se são parentes ou pessoas que louvam a bravura desses homens. Mas isso não importa. O que importa é que essas corajosas almas jamais serão esquecidas. Na cidade onde fica a praia de Omaha, há diversos museus da invasão. Fomos até um deles. São bonecos de aliados e nazistas. Tanques e outras armas de guerra, rádios de comunicação, rifles, pistolas, uniformes, barracas, documentos, jornais com notícias e situações que os bravos soldados tinham que se submeter na época da invasão. Um verdadeiro retrato do que foi o Dia D. Muitos voltaram, mas a maioria morreu em defesa da liberdade.
Talvez aqui esteja a maior homenagem aos heróis da invasão. O cemitério do soldado americano na Normandia. O cemitério é um território americano na França. O local é tranquilo, bonito, silencioso. 9.387 lápides. São soldados, maridos, pais, filhos, todos que deram sua própria vida para que hoje tivéssemos um mundo livre da tirania nazista. No próximo bloco, tem um dos monumentos mais incríveis da Europa, o Mont Saint-Michel, a imagem mais icônica quando pensamos na Normandia. Viaja Brasil. Apoio Cultural FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. E GOL, linhas aéreas inteligentes. Lá está ele, imponente, no meio do nada. Um monumento que está no meio de um espetáculo da natureza, o vai e vem das marés. Já de longe avistamos a paisagem mais icônica da Normandia, o Mont Saint-Michel. A curiosidade nos leva para perto para desvendar como ele se transformou em um símbolo da identidade da França. Tudo começou no ano 708. Um bispo francês chamado Albert mandou construir um monumento em homenagem a São Miguel Arcanjo, Saint-Michel em francês. Sobre o Monte Tombe, ergueu-se a abadia em nome do anjo. No século X, o Monte Saint-Michel já recebia milhares de peregrinos. Os monges beneditinos se mudaram para a abadia. Mas o monumento se tornaria também uma fortaleza durante a Guerra dos 100 Anos entre ingleses e franceses. Além da religiosidade, o monte se tornou um símbolo de resistência. Em 1789, durante a Revolução Francesa, a comunidade religiosa que vivia no local foi expulsa e dissolvida. Mas a estrutura foi preservada. Os que viviam na Idade Média viam o Monte Saint-Michel como a representação de Jerusalém na Europa. É preciso preparo físico para caminhar pelo vilarejo medieval e subir até o topo, onde se encontra a abadia. Na entrada, a grande atração é a porta elevadiça. Se destacam aqui as correntes pesadas, responsáveis por lacrar o local, protegendo-o dos invasores e das águas. Pelo caminho há antigas residências que pertenciam aos abades nos séculos XIV ao XVI. Hoje, menos de 50 pessoas vivem no vilarejo. As casas são adornadas com flores e algumas reservam surpresas, como cavaleiros medievais nas janelas. A região murada do Mont Saint-Michel é repleta de becos e vielas, e caminhar pelas ruas estreitas reserva descobertas, como vários pontos de observação. Difícil, estreito. São mirantes de onde é possível ter ideia de como é ermo o local onde foram erguidas as construções no monte. Hoje, o comércio de souvenirs toma conta das ruas. São dezenas de lojas onde se pode encontrar tudo relacionado à história do monumento. E tem muito turista interessado nesta história. O Monte Saint-Michel foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e atrai todos os anos milhares de visitantes.
É preciso paciência para caminhar pela viela sem esbarrar em ninguém. Para poucos privilegiados, é possível se hospedar em um dos hotéis do vilarejo. Sem tantos turistas, pode-se apreciar melhor os restaurantes e provar o típico prato da região, o omelete do La Mer Polar. Aliás, reza a lenda que a receita do omelete, como conhecemos, nasceu aqui mesmo, neste hotel do Mont Saint-Michel. Seguindo adiante, encontramos dezenas de peregrinos se preparando para a missa na pequena igreja de Saint-Pierre. A oração do Pai Nosso, rezada em francês, é um momento de reflexão para quem faz a viagem em busca de espiritualidade. A fé dos peregrinos contagia todos os turistas que ajudam a lotar a capela. Hora de seguir pelos caminhos que são muitas vezes estreitos, outras vezes com centenas de degraus, em alguns trechos com rampas inclinadas, a rotas de norte a sul. Todos esses caminhos levam a um só lugar, a Abadia de Saint-Michel. Na igreja há salas imensas, desde a Sala dos Cavaleiros até a Capela de Saint-Étienne, que guardam desde relíquias até ossos de monges. A abóboda, em estilo gótico, é o pico do monte, onde missas são realizadas. Topo de tudo, a estátua de Saint-Michel, dourada, imponente sobre a Normandia, na França. No Novo Testamento, Saint-Michel está no Apocalipse, onde com a espada vence o mal, representado pelo dragão. Aqui, mais uma demonstração de como o local é inóspito. No dia que visitamos a abadia, algumas áreas precisavam de reparos. E olha só a operação de guerra montada para a reforma. Helicópteros foram usados para levar material de construção até o topo do monte. E como se não bastassem as curiosidades do vilarejo medieval e da imponente abadia, o Mont Saint-Michel ainda reserva um espetáculo da natureza. Além da belíssima construção medieval, uma das grandes atrações aqui do Mont Saint-Michel é a Dança das Marés. Aqui onde estou, por exemplo, daqui a pouquinho vai ser tomado pelas águas. Não se sabe ao certo quando aconteceu. Se foi desde que o continente europeu se formou ou se as mudanças climáticas e nas marés fizeram esse espetáculo. O fato é que diariamente o mar chega e inunda o entorno do Mont Saint-Michel. Já de longe é possível ouvir a maré que vai se aproximando. As águas podem atingir uma velocidade de até 15 km por hora. Um show das águas que inundam o entorno do monte e transforma o monumento em um lugar único na Terra. Depois que a
a água se vai, é possível andar pelas areias do fundo do Oceano Atlântico, sempre com guia para não cair em armadilhas. Centenas de pessoas caminham em torno do monte diariamente. É preciso conhecer muito bem o local para evitar pontos de areia movediça. Mas o mais importante é checar os horários da maré, para não ser pego caminhando quando a água inunda a região. As pessoas vão lá para sentir no corpo a energia que faz desse lugar tão especial. Hoje, uma ponte sobre o mar leva os turistas até o Saint-Michel. Mas, no passado, era preciso esperar a natureza permitir. É por isso que o local resistiu à Guerra dos 100 Anos. Graças à dança das marés, o forte frequentemente ficava cercado de água, o que fazia o local ser impenetrável. Seja para energizar o corpo, pela fé, para revigorar o espírito, ver a dança das marés, ou conhecer essa maravilhosa construção da Idade Média, visitar o Monte Saint-Michel é uma atração imperdível na Normandia. Terra de milhares de soldados guerreiros que libertaram a Europa das mãos dos nazistas. Terra de Saint-Michel, o guerreiro de Deus.